Nesse vídeo nós vamos falar sobre circunferência e círculo. Então, o que é circunferência e círculo? Circunferência é a borda e o círculo é a parte interna. Agora nós vamos aprender a calcular o perímetro da circunferência. Pessoal, em um quadrado, em um triângulo, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu tenho um quadrado de lado 5. Então, já que é um quadrado, né, esse também mede 5, esse outro 5 e esse outro também 5. A soma de todos os lados será o perímetro. Nesse caso aqui, ó, o perímetro é 20. 20 a unidade, tá bom? Se a unidade for em centímetros, então aqui será 20 centímetros. Em um triângulo é a mesma ideia, sei lá, esse aqui mede 2, aqui 3, aqui 4. Então, é a soma de todos os lados. Agora, e de uma circunferência que não tem lado? Como que eu vou somar todos os lados? Então, para isso tem fórmula. Que fórmula? O comprimento, certo? Que é o perímetro, é 2 vezes π vezes r. Quem é π? Π mede aproximadamente 3,14. Raio é a medida que vai do centro até a borda da circunferência, certo? E também pode vir o diâmetro. O que é o diâmetro? É uma reta que vai de uma borda até a outra borda passando pelo centro, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque se houver uma reta aqui, ó, que vai de uma borda a outra, eu não posso chamar de diâmetro. Isso daqui seria só uma corda. Qualquer reta que tiver dentro da circunferência, ela é chamada de corda. Agora, se essa reta passar pelo centro, então será diâmetro. Se ela passar na metade do centro até a borda, ela é chamada de raio. Ó, se fosse dessa forma, tá bom? Uma reta completa passando pelo centro é chamada de diâmetro. Já se for só dessa forma, ela é chamada de raio. E se for só dessa forma, aqui, ó, pode ser assim, enfim, tanto faz. Ela é chamada de corda. Se não passar pelo centro, é chamada de corda. Passou pelo centro, é chamada de diâmetro ou raio. Então, como nós vamos calcular? Eu tenho aqui uma circunferência e o raio mede 3,2 centímetros. Então, como calcular esse comprimento? Eu sou curiosa. O que foi que eu fiz? Ó, peguei um barbante, é exatamente o mesmo tamanho, ó, tá bom? Medi do centro até a borda e deu 3,2 centímetros. E nós vamos agora calcular. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Comprimento é igual a 2 vezes. Quem é π? Π sempre será 3,14 aproximadamente. Em alguns livros vem só o 3. Então depende da questão. Mas se a questão não vier mostrando o valor de π, não tenha dúvida, vai ser 3,14, tá bom? Então 3,14 vezes o raio. Quem é o raio? 3,2. Depois disso, pessoal, é só multiplicar. Vamos lá. Vocês podem multiplicar em um papel, como também na calculadora. 2 vezes 3,14 vezes 3,2 igual. Deu isso, ó, 20,09. Ó, 20,09. Como o valor de π ele é aproximadamente, tá bom, pessoal? Por que eu estou dizendo isso? O valor de π na casa decimal é infinito. Então, você nunca vai ter o valor exato de π. Então, você só vai ter o valor aproximado de π. Assim como também você vai ter o comprimento aproximado da circunferência. Então, essa circunferência mede aproximadamente 20. Concorda comigo? Ó, que é 20,09. Então, é aproximadamente 20. 20 o quê? Ó?
colocar aqui, ó, centímetros, tá bom? Pode colocar aqui na frente, é porque não teve espaço. Então, pode representar dessa forma, para falar que o comprimento é aproximadamente 20 centímetros. Vamos testar? Muito bom! Olha, pessoal, tá ali no zero e ele tá ali, ó, aproximadamente 20. Agora, posições relativas. Primeiro, nós vamos ver de um ponto para o centro da circunferência. Então, perceba que nesse daqui, o ponto está fora da circunferência. Esse outro, o ponto está interno à circunferência. E perceba que esse daqui, ele está na borda da circunferência. Então, como que nós podemos representar esse ponto, que eu chamei de P? Então, lembre, todo ponto ele é representado por uma letra maiúscula do alfabeto e toda reta é uma letra minúscula do alfabeto, tá bom? Por isso que esse ponto aqui, olha, eu chamei de O, origem, esse ponto aqui, olha, de P, tá bom? Origem, origem, P, P. E essa reta aqui, olha, para que a gente não se confunda, né? Lembre que do centro até a borda é o raio, por isso que eu já chamei essa reta aqui de R. Toda reta que vai do centro até a borda é chamada de raio. Concordam comigo que a reta S, ela é maior do que o raio? Faz todo sentido, né? Quando um ponto ele é externo, ou seja, fora, indica que essa reta vai ser maior do que o raio. Camila, mas você disse um ponto fora. De onde é que saiu essa reta? Uma outra coisa, pessoal, entre dois pontos passa uma reta. Veja aqui que eu coloquei um ponto e um outro ponto. Vocês conseguem visualizar uma reta que vai daqui para esse outro ponto? Garanto que sim. Intuitivamente, uma reta passa entre dois pontos. Já que esse ponto está fora, né? Então, existe uma reta que vai do centro até esse ponto. Então, a representação aqui é a seguinte, ó. A reta S, ela é maior, certo? Maior e menor. É representado dessa forma. A abertura é sempre para o número maior. Então, S é maior do que o raio. Faz todo sentido. Perceba que quando o ponto ele está dentro da circunferência, ele se torna menor do que o raio. Faz todo sentido também. Olha só, o raio ele é maior do que o S. Então, quando for externo, o raio é menor. Quando o ponto for interno, o raio vai ser maior. E quando esse ponto também bater na borda. Ora, eu já tinha falado que toda reta que vem do centro até a borda é chamado de quê? Raio. Então, ó, R é igual a S. Agora, a posição relativa vai ser de uma reta para uma circunferência. Então, também tem três tipos: secante, tangente, externa, levando a referência da posição relativa também de um ponto para a origem, que acabamos de falar. Se o ponto for interno, lembram? Né? Então, esse tamanho vai ser menor do que o raio. Quando isso acontece, pessoal, é porque existe uma reta cortando essa circunferência. Ela marca ali dois pontos. Imaginem uma laranja, pessoal. Quando vocês enfiarem uma faca nessa laranja e ela ultrapassar, certo? Ou seja, ela tem uma entrada e uma saída, que foi nesse caso, ó, tem uma entrada e uma saída, ela é chamada de secante. Quando você só raspar pela laranja, ó, só raspar, ela é chamada de tangente. Certo? E quando você nem topar nessa laranja, ela é chamada de externa. Ela quem? A faca, a reta. Entenderam?
Então, quando ela é secante, ela toca pelo menos 2 pontos da circunferência, o que entra e o que sai. Quando ela passa raspando, ela é chamada de tangente e toca um único ponto da circunferência. E quando ela nem toca, ó, ela é chamada de externa. Nenhum ponto da reta existe na circunferência e faz todo sentido. Agora, posição relativas entre duas circunferências. Agora nós vamos ter 6 casos. Primeiro nós vamos ver esses dois, tá bom? Então, quando duas circunferências têm um único ponto em comum, ela é chamada de tangente. Concordam comigo que a distância entre os dois centros, ó, que esse tamanho é a mesma medida da soma dos dois raios? Ficou claro? Esse tamanho, ou seja, a distância entre um centro para o outro centro, é o mesmo valor da soma dos dois raios. Se esse raio vem daqui para cá e esse outro vem daqui para cá, ó, então concorda comigo que tanto a distância quanto a soma dos raios vão dar o mesmo resultado. Agora, vamos vir para cá. Quando eu tenho aqui, ó, 2 pontos em comuns, é chamado de quê? Secante. É como se fosse aí um eclipse, tá bom? Secante. Então, eu posso afirmar que essas duas circunferências são secantes. Mas olha, vamos observar uma coisa aqui. Eu tenho a distância dos dois centros, concorda? Que vem daqui até aqui, ó. Mas eu também tenho os raios. Esse primeiro que vem do centro até a sua borda. Eu trouxe aqui para baixo, ó. Eu tenho esse comprimento, que é o raio. Também tenho esse outro raio, ó, que vem daqui até a borda. Eu trouxe para cá, tá bom? Só para melhor visualizar. Então, concordam comigo que a diferença desses dois raios, ou seja, a subtração do primeiro raio para o segundo raio vai ser menor do que a distância do centro? Como assim, Camila? Toda vez que eu falar de subtração, a gente exclui essa parte tangente. Então, iria ser só esse pedacinho, ó, daqui para cá, e esse outro pedacinho daqui para cá, tá bom? Então, concordam comigo que a subtração dos raios, que iria ficar só esse tamanhinho e esse tamanhinho, ele seria menor do que o tamanho todo, que é a distância dos centros. Concordam? Beleza. Foi isso que eu coloquei, ó. A subtração dos dois raios é menor do que a distância entre os centros. Agora, e quando eu somar os dois raios? Ou seja, quando eu pegar esse tamanho mais esse tamanho, concorda comigo que ele vai ser maior do que a distância dos centros? Faz todo sentido, né não? Foi isso que eu fiz aqui, ó. A soma dos dois raios vai ser maior, né? Porque a abertura é sempre para o número maior. Vai ser maior do que a distância entre os dois centros, tá bom? As duas origens. Esse daqui eu vou deixar a imagem aqui na tela, porque meu desenho não ficou tão bom. Agora eu tenho uma circunferência dentro de outra circunferência, tocando aí nesse ponto A, tocando em um único ponto da borda, tá bom? Só que a circunferência, ó, ela tá toda dentro da outra circunferência. Visualizando só essa circunferência menor, concorda comigo que o raio vai do centro até a borda, não é isso? E nessa circunferência maior, onde o centro tá aqui, ó, deixei aqui, ó, apontado, tá bom? Concorda comigo que o raio vem do centro até tocando aqui nessa borda, nesse ponto aqui, ó, que eu chamei de A, tá bom? E a distância entre os dois centros é só esse pedacinho. Vamos lá. A única conclusão que eu consegui tirar daqui é que a diferença, olha só, a subtração entre os dois raios vai ser igual à distância. Concordam comigo? Veja só, imagine que eu vou trazer para cá a distância dos dois centros.
Se eu fizer a subtração, ou seja, R1 menos R2, o que seria? Quando eu falo a subtração de um menos o outro, é pegar esse e retirar esse. Concorda comigo que quando eu retirar o R2, eu vou ficar com esse tamanho, ó, eu vou excluir, ó, R2, tá bom? Excluir. Concorda comigo que eu vou ficar com o mesmo tamanho da distância dos dois centros? Faz todo sentido, né? Então, a distância dos dois centros, ele vai ser igual à diferença de R1 menos R2. Provamos, tá bom? R1 era completo aqui, aí eu tirei R2, ó, excluí R2. Quando eu excluí R2, ficou só esse tamanhozinho. E esse tamanhozinho aqui, ó, é o mesmo tamanho da distância dos dois centros. Faz todo sentido, né? Agora eu também tirei uma outra conclusão. Concorda comigo que R1, ó, R1 aqui completo, ele vai ser maior do que R2? Olha o tamanhozinho de R2. Então, são essas duas conclusões que eu tenho quando eu encontro uma circunferência dentro de outra circunferência onde eles têm um ponto em comum. Também vou deixar aí a imagem do lado, tá bom? Para vocês visualizarem melhor. Dessa vez aqui, eu só deixei a distância para vocês visualizarem melhor a distância entre um centro e o outro. Agora, eu vou fazer o raio de cada um, tá bom? Primeiro, eu vou fazer da circunferência menor, ó, que o centro é esse, ó, o O2. Vai do centro até a borda da circunferência, não é isso? O raio da circunferência maior vai do centro até a borda da sua circunferência. Se eu colocar aqui por cima, vai ficar ruim. Por isso que eu sempre estou fazendo isso, ó. Tracejando aqui para vocês visualizarem melhor, tá bom? Então aqui seria o R2, que é da circunferência menor, e esse daqui, o R1, da circunferência maior. Então, o que podemos observar nessas duas circunferências? R1 menos R2, trazendo de novo para cá, eu tenho dois centros, né? Que é a distância entre os dois centros. Depois eu tenho o raio da menor circunferência e depois eu tenho o raio da maior circunferência, tá bom? No outro que fizemos, se eu retirasse aqui o R2, eu iria ficar só com esse pedacinho. Sendo assim, a distância seria igual à diferença, né? Seria isso, né? Nesse caso, se eu retirar aqui, ó, o R2, ó, vou retirar. Sai R2. Concorda comigo que eu fiquei com esse pedaço e esse outro pedaço? Ou seja, se houver a diferença dos dois raios, a diferença ainda será maior do que a distância entre os dois centros. Concorda comigo? Faz todo sentido, né? E, novamente, dá para perceber que R1 é maior do que R2. Agora, ó, quando eu tenho duas circunferências externas, e aí, de novo, pessoal, eu coloquei aqui só a distância entre os dois centros para que vocês visualizem o raio de cada um, tá bom? Ó, o raio desse daqui, ele vem só até aqui, ó. Tá aqui, ó, R1. E aqui, ó, da circunferência 2, ele vem também só até aqui. Tá bom? Então, o que nós podemos observar aqui? Que a distância entre os dois centros vai ser maior do que a soma dos dois raios, do que R1 mais R2. Se eu juntar R1 com R2, a distância ainda vai ser maior. E para finalizar, quando os centros são iguais, tá bom? Quando o mesmo centro da circunferência maior é o mesmo centro da circunferência menor. Perceba que o raio da menor, né, vai do centro, ó, da origem, até a borda da sua circunferência.
E da circunferência maior vai da origem até a sua circunferência maior. De novo, não coloquei aqui por cima porque talvez ficasse ruim vocês visualizarem. Então, eu trouxe aqui essa distância para baixo. O que nós podemos observar aqui? Que a distância entre os dois centros é quanto? Zero. É a única certeza em relação às duas origens que eu tenho. Uma outra coisa, né, que eu posso falar é que, novamente, R1 ele vai ser maior do que R2. Concordam comigo, né? Que a distância do raio maior, ó, do R1, ele vai ser maior do que o raio 2. Tá bom?